Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, abra suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 25. Eu vou fazer a leitura do versículo 41. Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 25, versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler apenas um versículo. E então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Amém? Pode sentar-se. Vou pedir a atenção de todos agora e o silêncio de todos, por gentileza. Nós estamos no estudo relativo às últimas coisas que vão acontecer neste mundo. E especificamente na semana passada, nós estávamos falando sobre o inferno. E hoje nós vamos dar continuidade em relação a essa doutrina fundamental da palavra do Senhor. Um pouco antes de eu ter falado do inferno, também falei sobre o céu. Estive aqui e trouxe uma reflexão aos irmãos a respeito do lugar de glória que a igreja vai passar a sua eternidade. E, curiosamente, antes disso acontecer, algumas semanas atrás, eu participei de um julgamento criminal, né? E eu pude ali ver um pouco do que é a aplicação da justiça dentre os homens. Curioso, algumas questões. O acusador é uma pessoa do Ministério Público que recebeu a acusação civil, e vai fazer uma representação em nome do Estado. Ele é o acusador, aquele que promove a acusação da pena, da ação cometida, do dolo cometido, como eles chamam. E conforme ele foi falando a respeito do ato cometido, em relação ao indivíduo que ele estava se referindo, ele disse que, numa primeira vez, esse indivíduo mentiu buscando a impunidade. Ele fez assim por uma segunda vez, e pela terceira vez agora ele fala a verdade, mas ainda buscando a impunidade. Apresentou toda a acusação, e o júri popular estava ali incumbido de deferir a sentença daquele indivíduo. Se o júri, que ali representava a sociedade, iria absolvê-lo ou incriminá-lo. E assim fazendo, o juiz bateria o martelo e assim imputaria uma sentença de condenação ou absolvição sobre aquele indivíduo. E o júri popular ali condenou, né, aquele indivíduo pelo ato, né, merecidamente que ele cometeu. Era réu e culpado do ato que cometeu. E ali ele recebeu a sua sentença por meio do júri popular, que representava ali uma parcela da sociedade. Um ponto que me chamou bastante atenção, que marcou aquele momento, foi a reflexão que o promotor de justiça do Ministério Público fazia, né, o apelo que ele fazia, para deixar claro que o indivíduo era culpado e que estava em busca de impunidade, não queria assumir a responsabilidade do seu erro. E o júri popular, imediatamente, de fato, o condenou, entendendo que ele era o responsável. E, de certa forma, ali, nós vamos ver que
essas pessoas, elas estavam movidas também de um sentimento de indignação pela injustiça, que é um sentimento próprio da natureza humana. Podemos chamá-lo de instinto. Nós temos um instinto, né, pela busca da justiça. E as injustiças do mundo nos frustram, porque nós ficamos diante de situações das quais a gente não pode fazer absolutamente nada para mudar. E aí surge a questão: vai ficar dessa forma? Será que as coisas vão acontecer nesse mundo e estarão sempre impunes? Será que a impunidade vai imperar sobre a justiça? Quando nós vemos esse texto que eu acabei de ler, li apenas um versículo, o contexto desse texto é um julgamento. Deus está separando pessoas para a sua direita, que na Bíblia a direita é um local de honra, e geralmente a esquerda pode ser um lugar de desonra, de inferioridade. Algumas ele separa para o céu, para junto de si, e os chama de benditos. E por outro lado, para aquelas que estão à sua esquerda, ele as chama de malditos. E esses malditos são designados para o que ele chama de fogo eterno, que é uma das palavras bíblicas, um dos termos bíblicos para inferno. Só que no final do texto, ele diz que este inferno, ele foi preparado para o diabo e para os seus anjos. O que me faz pensar que num primeiro momento, antes ainda da queda do homem, o inferno, que de fato já existia e estava preparado exatamente para ser o destino dos anjos que não guardaram o principado de Deus, o governo de Deus, antes se rebelaram contra Deus. E que depois do pecado, depois da queda do homem, o inferno até então tornou-se um lugar em que também os homens podem participar tanto do lugar ou como desse estado de sentença. E a questão é, acho que o ponto central de tudo isso é que tudo que foi feito neste mundo, tudo que foi feito debaixo do céu, tudo que foi feito ao oculto, ao escondido, e que ainda está em um estado de impunidade, será julgado. Absolutamente tudo vai ser julgado. E nas Escrituras, o próprio apóstolo Paulo diz que, se incluindo, ele diz que nós compareceremos ao tribunal de Cristo. Inclusive os justos, como esse próprio texto nos deixa claro, comparecerão diante do tribunal de Deus. Evidentemente os justos para receberem a sua glorificação, a sua recompensa, mas os ímpios a sua condenação. Então, como eu disse na semana passada, o inferno tornou-se necessário. E diferente do que as pessoas olham para o inferno e enxergam, o inferno, ele é o inferno de Deus. Por quê? Porque é lá que Deus imputa a sua justiça. É lá que Deus penaliza tudo aquilo que não foi penalizado entre os homens. É ali que a manifestação infalível da justiça de Deus é operada. Como eu disse para os irmãos, se uma pessoa, determinada pessoa, ela viver nesse mundo, praticar o mal e ficar impune, naquele grande dia, a sua impunidade se desfará pela aplicação da justiça de Deus no inferno. Então, é fundamental para a igreja e é fundamental para nós, para a nossa esperança, que exista um inferno, para que, então, sacie a nossa necessidade de justiça.
para que a injustiça que existe no mundo não venha imperar, mas que exista em algum momento um acerto de contas que vai fazer toda a diferença e que vai, de uma maneira ou de outra, mostrar que valeu a pena estar em Cristo. Evidentemente que ninguém vem a Deus por causa do inferno, e ninguém ama a Deus ou serve a Deus por causa do inferno. Pelo menos não seria essa a ideia. A ideia central é que nós devemos servir a Deus por amor a Ele, por querer estar com Ele, pela comunhão plena e perfeita com Ele. E falando a respeito do inferno, nós temos nas Escrituras, desde o Antigo Testamento ao findar do Novo, toda a construção dessa doutrina. Desde da palavra que é empregada no hebraico, até a palavra que é empregada no grego, para expressar o que é o inferno. E assim, muito do que nós sabemos sobre o inferno, eu disse na semana passada que é mitológico, e que a Bíblia, ela é mais clara do que as mitologias. Nós estamos cercados por conceitos do inferno. Você vê um filme de terror que traz ali uma ideia de demônios, uma ideia de espíritos, uma noção de como é o inferno, mas tudo isso é mitológico. Tudo isso são descrições, né, do que poderia ser, fundamentado em diversas religiões ou crenças. O ensino perfeito está na Bíblia. E pasmem, o ensino da Bíblia, a noção de inferno que é apresentado pela Bíblia, é muito profunda, muito clara, e mesmo que a Bíblia apresente o inferno por algumas palavras que costumeiramente eu estou falando para vocês que são palavras simbólicas, o símbolo, ele sempre apresenta uma realidade que está por detrás. Os símbolos são para nós formas de identificar as coisas, né? É como você vê uma determinada placa numa rodovia dizendo obras. E aí você vê a figura de uma pessoa com uma pá cavando. Mas quando você chega lá na frente, você vê que é uma obra de uma estrutura imensa. Uma grande engenharia está sendo construída. E você olha, nossa, mas uma plaquinha daquela representa tudo isso? Sim. É mais ou menos isso que quando eu quero falar de coisas simbólicas, ou quando eu falo aqui que alguma coisa é simbólica, não estou dizendo que ela não existe. Eu estou dizendo que ela representa uma realidade maior. Mas que ela, como símbolo, é necessário, que é para a gente ter uma ideia, porque nós somos seres humanos. Então nós captamos melhor as coisas por meio de símbolos. Então, pode passar. 2 princípios importantes para a interpretação. E eu falei isso na semana passada, e eu só vou repassar para que vocês entendam como é importante esses fatores. Primeiro, a Bíblia, ela foi escrita em 2 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito no? Não, o Antigo Testamento foi escrito no? E o Novo Testamento no grego, exatamente. As palavras no seu idioma nativo possuem um sentido que é definido pela história, pela cultura ou mesmo pela religião. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que as palavras no hebraico, tanto no grego como qualquer outro idioma, as palavras, elas têm uma representação que é próprio de um determinado lugar, que é próprio da história, que é próprio da religião. Cada país tem as suas palavras. E as palavras, geralmente, quando elas mudam de idioma, elas também mudam de sentido. Eu disse para vocês aquele fato curioso aqui na semana passada, que a palavra, aqui no Brasil nós chamamos mulher, chamamos moça, chamamos dona, senhora, madame, né? Mas em Portugal,
eles chamam rapariga. E rapariga, aqui no Brasil, tem o sentido de mulher desonrada, né? É um termo depreciativo da mulher. Mas lá em Portugal não é, né? Imagine um desavisado chegar aqui e chamar uma mulher assim, o caos que não seria. Mas isso é próprio da estrutura das palavras, e as palavras, quando elas são construídas em uma sociedade, elas têm uma história. Toda palavra que existe tem uma história. Tem uma cultura por detrás dela, ou mesmo tem uma religião. Segundo, que quando essas palavras aqui são usadas para a escrita da Bíblia, o sentido passa a ser definido pelo contexto da lição ou da narração pretendida. Isto é, isso é próprio do estilo antigo, estilo de escrita. Os escritores da Bíblia, eles vão usar essas palavras do idioma hebraico, até então onde não temos muito problema, mas nós começamos a ter um pouco de problemas no grego, porque as palavras no grego, elas estão ligadas à mitologia dos gregos. Quando nós falamos de mitologia, nós falamos de Hera, nós falamos de Hades, de Hércules, né? Um personagem conhecido, os titãs, que são próprios daquele contexto mitológico. E algumas palavras que são gregas e têm um sentido no idioma nativo grego, quando elas são utilizadas na Bíblia, elas são utilizadas, mas elas têm um sentido diferente. E é isso que nós precisamos tomar um certo cuidado. Então, como nós vamos saber qual é o sentido certo? Fácil. O sentido pretendido é aquele que está no contexto. E aqui nós temos um exemplo de tudo isso. Jesus disse, eu sou a porta. Porta no grego é um objeto. Porta é porta. Mas é claro que Jesus não está dizendo que ele é uma porta. Qual é o sentido? Quando nós vamos ler o contexto, Jesus está querendo dizer que é por ele que se entra no céu. Ele é o caminho, ele é o acesso, né? Só dá para chegar nesse determinado lugar se entrar por ele. Então, nós temos o ensino espiritual de Jesus, mas que ele utiliza de um elemento comum da vida cotidiana, que é a porta. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando nós formos falar das palavras que representam o inferno, nós vamos encontrar esse obstáculo. Pode passar. Eu já citei para vocês duas palavras aqui que representam o inferno. No hebraico, qual foi a palavra? Isso aí. Sheol ou Seol. E no grego, são três palavras. A primeira eu já passei para vocês. Qual foi a primeira? Hades. E se você procurar, por exemplo, no desenho do Hércules, quem é da minha geração assistiu bastante desenhos do Hércules, né? Você assistiu, né? Quem era o Hades lá? O Hades era aquela figura mitológica que representava quem? Exatamente, perfeito. Mas na Bíblia, a palavra Hades, que significa mundo dos mortos, habitação dos mortos ou inferno, no grego, Hades é tanto um lugar como o deus Hades, da mitologia grega. Então, o escritor utilizou, né? E nós vamos ver quem foram os escritores que utilizou do termo Hades para poder falar do inferno. E o segundo termo que nós temos, e nós começamos por aqui, é o termo Guiena, do grego, que traduzido significa inferno. Traduzido, irmãos, entenda que para chegar nessa palavra inferno aqui, do português, ele passa por algumas traduções. Principalmente ele vem por meio do latim, infernum, até chegar no inferno, que é o termo aportuguesado. O que significa a palavra Guiena? Significa literalmente Vale de Rinom.
A palavra Guiena significa Vale de Rinom. Um vale nos arredores de Jerusalém, onde era queimado todo o lixo da cidade. A palavra Guiena, traduzido literalmente Vale de Rinom, era um local, a Guiena era um local onde era queimado todo o lixo da cidade. Constantemente ali, aquele local vivia queimando. E ali nós temos os gases que eram emitidos da queima, as fezes eram lançadas no Guiena, então o cheiro era muito forte, né? Você tinha ali a proliferação de vermes, muitos vermes, e ali o verme não morre, a menos que seja queimado. O que acontece? No passado, o Vale de Rinom, que é o Guiena, traduzindo inferno, ele foi um local que no reinado de Manassés foi feito um grande sacrifício de crianças a deuses pagãos. Inclusive o próprio Manassés sacrificou os seus filhos. Então já era um lugar marcado e amaldiçoado de certa forma, pelo menos pela concepção popular. E o termo é geralmente usado, na Bíblia, Guiena é utilizado para expressar um lugar de suplício eterno. Nós começamos a entender o emprego da palavra Guiena. É sempre utilizado para expressar sofrimento, dor. E você já parou para pensar nessa palavra? Suplício, de súplica. Você já chegou a um estado de suplicar alguma coisa? Né? Imagine você suplicar a Deus pela cura de uma pessoa num estado terminal, com todas as suas forças. Aqui, a palavra súplica, associado aqui a esse adjetivo eterno, que não indica tempo, porque aqui é um tempo sem fim, interminável, ele dá a ideia de que alguém suplicando eternamente para que de alguma forma cesse-se as suas dores e o seu sofrimento. Então, uma outra palavra para inferno poderia ser essa aqui, ó, suplício eterno, ou fogo eterno, ou condenação eterna. Porque lá os homens vão suplicar para sempre. Haverá a súplica. O termo é claro, haverá súplica. E nós vemos, por exemplo, na parábola do rico e Lázaro, que o que não faltou por parte do rico são súplicas, pedidos. Permita que eu volte, refresque minha boca. E as suas súplicas não podem ser atendidas, não são atendidas. Então as pessoas vão suplicar, vão pedir, vão rogar, vão implorar, mas suas petições não serão atendidas. Isso é só um pouco do inferno, porque como eu disse, falamos em parte e falamos por símbolos, porque a realidade é bem pior. A realidade é bem pior. Pode passar. E agora nós começamos a ver as aplicações. Jesus falando, eu porém vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, se enraivecer contra seu irmão, vai ser réu de juízo. Qualquer que fizer isso sem motivo, vai ser réu do juízo. Como foi aquele indivíduo que foi julgado. E qualquer que disser a seu irmão, tolo, será réu do sinédrio. Ou seja, vai ser julgado no sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Nós temos aqui repetidas vezes ofensas. Nós temos aqui palavras como juízo, sinédrio, que também implica juízo. E nós temos aqui as condenações. E uma delas é fogo do Guiena, fogo do inferno. Para que as pessoas tivessem uma noção do que era o fogo do Guiena,
era você ser jogado naquele lixão que estava ardendo em chamas e ser consumido pelo fogo, vivo. Ser jogado vivo e consumido pelo fogo. E aqui nós vamos ver que, imagine uma pessoa que é lançada viva para ser queimada pelo fogo. Então, Jesus está dizendo um pouco a respeito da situação dos réus do fogo do inferno, do fogo do Guiena. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Guiena alma e corpo. No inferno, alma e corpo. Veja, se a alma é espiritual, né, imaterial, e o corpo é material, é físico, evidentemente Jesus não está falando de queimar lá no Guiena, ou seja, lá no lixão. Por quê? Porque o corpo, em parte, poderia queimar, mas a alma não. A alma não. E evidentemente que nós não estamos falando de chamas literais. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Nós não estamos falando de chamas literais, como esse fogo que você conhece, que se acende e se apaga. Porque esse fogo consumiria o corpo, mas não consome a alma, porque a alma é espiritual. Evidente, qualquer pessoa sabe disso. Mas é muito claro que essas palavras estão aludindo a uma realidade pior do que essa que nós imaginamos. Porque uma pessoa que queimada ao fogo, por alguns momentos suportaria e já morreria. E aí nós estamos falando da extinção da pessoa. Mas, como nós vimos aqui nos textos anteriores, a palavra eterno não está falando de extinção. Não está falando que uma pessoa vai ser queimada e vai deixar de existir. Não. Está dando uma ideia de que a condenação, esse estado de inferno é interminável. E é evidente que esse fogo não é o fogo do fogão, porque ele não poderia queimar a alma. Nós estamos falando de uma coisa pior do que isso. Nós estamos falando de um fogo pior do que o fogo que você conhece. O fogo ele pode ser uma representação, né, um símbolo de um estado, e ele é muito pior do que imaginamos. O inferno é bem pior do que imaginamos. Então, essa ideia de que você vai queimar no fogo é mito, é da mitologia. E mito não é mentira, tá? Mito no antigo mundo não era mentira. Mito é uma forma, né, de se descrever as coisas que estão além de nós. Só que na sociedade brasileira e com o passar do tempo, a palavra mito começou a ser pensada como alguma coisa que é mentira. Bumba meu boi, saci pererê, tá. Mas o mito, na antiga Grécia, era outra coisa. E a ideia de homens pegando fogo, né, é uma ideia que nós encontramos na mitologia grega, lá no Hades, no mundo dos mortos. Mas a realidade bíblica é muito pior do que isso. Por quê? Nós estamos falando de um fogo que vai consumir corpo e alma. Entendeu? E na mitologia, evidentemente, é só o corpo que padece. Nós estamos falando de o indivíduo por inteiro, padecendo e sofrendo. E aqui nós vemos o emprego da palavra Guiena, e é evidente que não está falando do lixão, mas está falando de uma outra realidade. Pode passar. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois olhos, seres lançados no fogo do Guiena, no fogo do inferno. Mais um texto aqui interessante. O texto, evidentemente, está falando a respeito da necessidade da vigilância, do escândalo. E os olhos na Bíblia é sempre apresentados como uma porta. Os olhos são a porta da cobiça, né? O que se vê, se quer, se deseja. E aqui,
Evidentemente, Jesus está trabalhando a necessidade do cuidado, da vigilância, para que o homem não seja lançado no fogo do inferno, no fogo do Guiena. Mais um texto. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do Guiena, da condenação do inferno? São palavras de Jesus aos fariseus, homens que eram conhecidos pela sua religiosidade, em parte fingida, né, pela sua hipocrisia. E em relação a eles, Jesus defere essa afirmação dura: como é que vocês vão escapar do fogo do inferno? Como que vocês vão fazer para escapar do fogo do inferno? Evidente, porque somente por meio de Jesus se escapa do fogo do inferno. E eles negavam a Jesus. Eles eram oponentes de Jesus e foram um dos responsáveis pela morte de Jesus. E Jesus pergunta para ele: como vocês vão escapar do fogo do inferno? Como vocês vão escapar do fogo do Guiena? Pode passar. Então, a palavra Guiena, que traduzido significa Vale de Rinom, um lugar onde era conhecido por ser o lixão público de Jerusalém, que estava fora da cidade, era utilizado, né, para se referir ao inferno. Jesus utilizou o lixão, onde o fogo nunca se apagava, o verme nunca morria, o cheiro era intenso, para se referir a uma outra realidade, que é pior do que essa, que é a realidade do inferno. A última palavra que nós temos aqui nas Escrituras é, para se referir ao inferno, a palavra tártaro, do grego, que traduzido é inferno ou abismo. Novamente, quem conhece um pouquinho da mitologia, sabe que o tártaro também é próprio do mito dos gregos, né? O tártaro, no grego, traduzido por inferno ou abismo, era conhecido como um lugar nas profundezas do Hades. Se o Hades era a cidade dos mortos, muito mais abaixo do Hades, segundo a tradição mitológica, estava o Tártaro. E lá no Tártaro, né, é aonde estavam presos os piores espíritos e deuses da antiguidade. Inclusive, nós temos isso, por exemplo, na Liga da Justiça. Nós temos as Amazonas como sendo aquelas que protegem a porta do Tártaro. Quem assiste desenho sabe disso. E a rainha das Amazonas, ou uma das Amazonas mais conhecidas na cultura hoje em dia, se chama Diana. Você sabe, né? Exatamente. E quem é a Diana? A Mulher Maravilha. Você sabe de desenho, irmão. Bom, os titãs estão presos lá. Cronos, né, está preso lá. Os Titãs é um filme da mitologia grega. Quando você não tiver alguma coisa para assista. Você vai entender um pouco. Os Titãs. E você vai entender um pouco do que é o mito dos deuses, né? O Tártaro também é o nome que se dá a uma das divindades da mitologia grega. Tártaro é também, no grego, um deus. Ele está preso nas profundezas, né? E, de certa forma, é tanto um lugar como um deus, que vem a partir do caos, que também é um deus, que é lá do princípio do primordial, da fundação das divindades gregas. Aquelas divindades gregas que o apóstolo Paulo, né, quando ele entra em Jerusalém e vê aquele monte de imagens, até um escritor antigo diz que na Grécia existia, em Atenas especificamente, existia mais deuses do que homens. E o apóstolo Paulo, quando entra na cidade de Atenas e ele vê
aquela quantidade de deuses, ele fica pasmo, né? E entre aqueles deuses ele vê um altar ao Deus desconhecido. Aquele monte de divindade é relativa desse período, da construção mitológica, né? Pode passar. Apenas um texto na Bíblia, no Novo Testamento, utiliza a palavra Tártaro. E veja que interessante. Se Tártaro para os gregos é o lugar onde os espíritos e os deuses estão presos, os piores, aqui na Bíblia, olha como ela é empregada. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas precipitando-os ou lançando-os no inferno ou no Tártaro, os entregou às cadeias. Olha que interessante aqui. Cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Aqui é feito o mesmo emprego. Você não vê nenhum texto dizendo que os homens são lançados no Tártaro. Isso vai acontecer, evidentemente, mas num texto que nós vemos isso, está lá em Apocalipse, no capítulo 20, que o inferno foi lançado, inferno, Satanás, são lançados no abismo e no lago de fogo. Ali sim, mas antes disso você não vê nenhuma referência de que homens são lançados no Tártaro. Mas lá estão os anjos que pecaram. Evidentemente, o que parece é que alguns espíritos desses, alguns anjos desses que pecaram, foram aprisionados num local diferente de onde ficam os homens. Mas, de um modo geral, tudo é inferno. Tudo é inferno. E lá estão precipitados e entregues às cadeias, estão aprisionados. Pode passar. Em resumo, e agora eu preciso da ajuda de vocês. O que é o Sheol? Inferno. A palavra traduzida literalmente significa sepultura. O que é o Hades? O inferno. A palavra literalmente significa? Exatamente. Mundo dos mortos. O que é o Guiena? O inferno. Que literalmente significa Vale de Rinom. E o que é o Tártaro? Exatamente. Que significa abismo e profundezas. Então, todas essas palavras aqui, em resumo, estão na Bíblia. Todas as vezes que nós lemos inferno, algumas dessas palavras estão empregadas. No Novo Testamento, essas três primeiras, essas três últimas, e no Antigo Testamento, sempre Sheol. Desde o Antigo ao Novo, devagarzinho, começando com um pequeno embrião, e que foi se desenvolvendo, nós podemos ver a construção da doutrina do inferno. E o mais interessante, sempre está sendo bem claro e bem dito, que os homens ímpios vão para este lugar. Que os justos vão ser poupados deste lugar, vão ser livrados deste lugar, vão ser salvos deste lugar. E que só se pode receber o livramento ou a salvação desse lugar por meio de Cristo. Somente Cristo pode livrar-nos do inferno, da perdição do inferno. É claro que essa mensagem não deve ser a mensagem mais forte da igreja, muito pelo contrário. A ideia seria o contrário. Seria que Cristo é aquele que nos levará para a glória eterna. Essa é a mensagem que deveria ser fixada em nossos corações. Mas a mensagem que mais funciona, tenho que admitir, é aquela mensagem que diz: Cristo é aquele que nos livra do inferno.
Pode passar. Irmãos, e agora nós vamos caminhando para a parte final dessa doutrina do inferno. E eu quero trazer para vocês, aqui, um fator importantíssimo para a igreja, que é desconhecido pela massa dos cristãos, desprezado, que muitos cristãos falam da história da igreja, mas sequer sabem quem são as pessoas que marcaram esse período, que é exclusivamente o período da patrística, dos pais apostólicos da igreja. Que período é esse? É aquele período depois da era apostólica, depois da morte do último apóstolo. Quem foi o último apóstolo? Vivo? João. Muito bom, perfeitamente. Os pais apostólicos, eles têm sido utilizados como uma forma de interpretação de textos. Por quê? Porque depois que o último apóstolo morreu, ainda a igreja continuou, a igreja chegou até os nossos dias, e chegou pelo trabalho desses homens. E estes homens são aqueles que receberam o ensino dos apóstolos. E os apóstolos receberam o ensino de Jesus. Então, eles estão muito mais perto de Jesus do que nós. Então essas pessoas têm muito a dizer, e relativo à doutrina do inferno principalmente, porque os pais falaram do inferno. Não foram só os apóstolos, os pais continuaram a falar do inferno. E eu trouxe aqui alguns testemunhos dos pais para a gente ver sobre este período. Os pais são divididos em 3 momentos. O primeiro momento são os pais apostólicos, ou seja, são os discípulos dos apóstolos. O segundo são os pais apologistas, são os advogados da fé. Homens intelectuais que defenderam o cristianismo diante da crítica, tanto do império, como dos filósofos. E, por último, nós temos os pais teólogos, que eram os mestres da igreja, que eram, na sua grande maioria, pastores, bispos, cuidavam da igreja e, ao mesmo tempo, produziam massivamente ensino contra seitas e heresias que eram emergentes naquele período, e respondia também a muitos questionamentos da igreja. Pode passar. Os pais da igreja são importantes para a interpretação bíblica, tendo em vista a grande coerência que estes documentos possuem, os textos bíblicos, e pela proximidade no tempo e no espaço do Novo Testamento. Quando eu falo da proximidade no tempo e no espaço, é porque eles estão há praticamente só um século, ou muito menos que isso, de Jesus. Muito menos que isso de Jesus. Eles estão mais próximos de Jesus, e eles estão naquela região ainda, do Oriente. Então eles também estão dentro do espaço gerador do Novo Testamento. Os pais falaram do inferno. Isso nos é de grande importância para afirmar a continuidade da doutrina nos anos seguintes. Pode passar. Primeiro pai, Clemente. Clemente de Roma ou Clemente Romano. Vocês conhecem a igreja dos romanos? Vocês viram aqui na Bíblia que existe uma carta aos romanos. Sabem disso, né? Isso indica que em Roma tinha igreja e igrejas, E embora Paulo não seja o fundador da igreja de Romanos, ele foi uma pessoa fundamental, porque ele doutrinou aquela igreja. E Clemente, ele também foi bispo, pastor daquela igreja. A eles são atribuídos a autoria de 2 cartas aos Coríntios. Nós temos aqui também a igreja dos Coríntios, que é uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. E lembra que a igreja de Coríntios tinha muitos problemas?
Veja, não mudou muita coisa. Já após, já no início do século I, ano 100 em diante, ainda a igreja de Corinto estava cheia de problemas. E um dos maiores problemas que eles tinham lá eram divisões e rebeliões contra líderes. E o Clemente de Roma, ele envia 2 cartas para exortar aquela igreja que ela devia obediência aos bispos, aos seus líderes. E dentro do contexto da carta, nós temos visto alguns fragmentos, alguns pedaços em que ele fala a respeito do inferno. Ele diz: pois se fizermos a vontade de Cristo, encontraremos descanso. Do contrário, se desobedecermos aos seus mandamentos, nada poderá nos livrar da punição eterna. O termo que Clemente usa é punição eterna. Nós conhecemos o que é punição. Uma pessoa é punida por um momento, depende da dose da pena, Mas aqui nós estamos falando de uma punição eterna. Por quê? Porque desobedecem os mandamentos de Cristo. Então Clemente, ele tem um papel fundamental, como um pai apostólico, um dos primeiros pais da igreja, depois da era apostólica, um sucessor dos apóstolos no seu trabalho do evangelho, como um cristão fiel, e ele é reconhecido, muito bem reconhecido, como aquele que advertiu a igreja dos Coríntios e era o bispo da grande igreja de Roma. Nós encontramos esses fragmentos nas suas cartas. Esse aqui está em 2 Clemente aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Estão na Bíblia? Não estão. Esses materiais não estão na Bíblia. São extra-bíblicos, mas não são antibíblicos. São extra, ou seja, estão fora. Esses materiais, no fechamento do cânon, não entraram. E não são apócrifos, porque tem autoria. Clemente. E Clemente é reconhecido pela tradição como um cristão verdadeiro, pastor da igreja de Roma. Eles têm a mesma força que a Bíblia? Têm a mesma autoridade da Bíblia? Não tem, porque a Bíblia é inspirada. Mas nós não vemos aqui nesta afirmação nenhuma incoerência com a Bíblia. Então ele é extra-bíblico. Ou seja, não está na Bíblia, está fora, mas não é antibíblico. Ele é muito coerente com a Bíblia. Nós vemos pessoas dizendo, Miriam dançou, eu também quero dançar, e fala que é bíblico, Quem vai se opor a Clemente, que era bispo da igreja de Roma, em pleno Império Romano, Pois é, pode passar. Você gostou, Inácio, pastor da igreja de Antioquia, foi morto por leões durante a perseguição desencadeada pelo imperador Trajano. Lembram? Os irmãos da escola dominical, Plínio e Trajano. Inácio ele teve uma grande discussão com Trajano. Trajano queria a qualquer custo que Inácio blasfemasse contra Cristo, ou seria lançado aos leões. Inácio não o quis, e foi assim que aconteceu. Durante o trajeto, porque Inácio ele foi condenado na Antioquia e foi levado então a Roma, ao Coliseu, para ser lançado aos leões, Durante esse trajeto ele escreveu 7 cartas. No caminho à morte, ele escreveu 7 cartas. Olha a paciência desse indivíduo. 7 cartas. Endereçada a igrejas e uma a uma pessoa, que era Policarpo de Esmirna. Nós vamos conhecê-lo daqui a pouco. Uma dessas cartas é a carta aos Efésios. Esses Efésios da Bíblia aqui, os mesmos,
foi endereçada a eles. E olha o que ele diz. Ele faz alusão aos Efésios, à ira futura. Ele está se referindo à ira de Deus, que será derramada futuramente, que deve ser temida. Ele está falando do fogo inextinguível. E aqui, novamente, nós vemos, mesmo com o material extra-bíblico, a ideia de um fogo que não se extingue. Um fogo que não dá para apagar com água. Né? Evidente. Que é o destino de todo aquele que corrompe a fé da igreja de Deus. A carta aos Efésios, ela vai ser uma dura carta que fala à igreja a respeito do cuidado que ela tinha que ter com as heresias e os falsos mestres. Porque era próprio daquele período. Os falsos mestres estavam por todas as igrejas, tentando acabar com a fé. Gente, já estou acabando, aguenta firme. Então, essa carta aos Efésios fala a respeito do destino dos falsos mestres, a ira futura, e vão queimar em um fogo que não pode ser extinto, não pode ser apagado. Evidentemente, é um tipo de fogo diferente. Policarpo de Esmina, segundo Irineu de Lyon, ele era o discípulo do apóstolo João. Este Policarpo aqui, segundo a tradição, que tradição? Irineu de Lyon. Ele era discípulo do apóstolo João, né? Esteve com o apóstolo João. Ele foi queimado e morto quando ele tinha 86 anos, na fogueira. 86 anos de idade. Veja o que ele diz, né? Em uma carta que ele escreveu a um homem culto chamado Filomélio. Ele diz: os mártires de Esmirna, da igreja de Esmirna, que nós temos em Apocalipse, desprezam o fogo dos torturadores. Por quê? Tinham diante dos olhos o alvo de escapar do fogo eterno que nunca se extingue. Quietinhos. Que interessante. Ele, como alguém que foi queimado na fogueira, diz o seguinte: nós desprezamos o fato de sermos queimados na fogueira, porque nós fazemos isso com o objetivo de escapar de um fogo ainda pior que o fogo da fogueira. E esse fogo, ele é eterno e nunca se extinguirá. Um fogo que queima eternamente e que nunca poderá ser apagado. E isso é um fator que o faz ser valente diante do fogo natural. Carta de Policarpo à igreja de Filomélio. Pode passar. Carta a Diagoneto. É um documento antigo, atribuído a um cristão chamado Quadrato, que, segundo a tradição, era um defensor da fé. Esse Quadrato era conhecido como um apologista, né? Por não termos muitos materiais dele, ele acabou não tendo muita evidência. E a evidência total ficou para esse Diagoneto, que também era um homem culto, que queria saber a respeito do cristianismo. Todas as vezes, irmãos, no início do primeiro século, que homens cultos da sociedade queriam saber a respeito do cristianismo, ou falavam da igreja, isso representava um perigo enorme. Porque esses homens cultos geralmente eram aristocratas, ou seja, eles tinham ligação direta com pessoas poderosas no império. Então, se uma pessoa culta e influente falasse mal da igreja, isso seria o suficiente para o império caminhar na direção de uma perseguição. Então, os pais teólogos e os pais advogados, eles imediatamente começavam a escrever a essas pessoas. Venham, por meio dessa carta, apresentar-lhes a fé até então que nós cremos. E aí eles apresentavam uma defesa da fé. Para quê? Para que esses homens cultos, que eram influentes, não falassem mal da igreja ao império, porque isso resultaria em uma grande perseguição e muitos cristãos seriam mortos. Então, esse foi o trabalho dos advogados. Falando a Diagoneto, ele diz: condenará o erro e o engano do mundo quando realmente conheceres a vida do céu. Ou seja, olha o que ele diz:
Diagoneto, você vai condenar o estilo de vida desses homens quando você conhecer o que é a vida lá no céu. Você, ao conhecer o céu, vai repudiar a vida no mundo. E quando rejeitar esta vida, que aqui parece morte, e temeres a morte verdadeira, reservada àqueles que estão condenados ao fogo eterno, que atormentará até o fim aqueles que lhe forem entregues. Quando você rejeitares a vida que aqui parece morte, e quando você temer a verdadeira morte, e aí ele fala que essa verdadeira morte está reservada aos que estão condenados a, novamente, uma palavra que é muito comum naquele contexto: fogo eterno. Os pais continuamente falando do inferno. E esse fogo eterno, ele esclarece, atormentará até o fim. Fim e eterno, eterno é um tempo sem fim. O fim aqui, ele está consoante com o eterno. Ou seja, para sempre. Tormento para sempre. Você já foi atormentado? Eu acho que um tormento que pode se aproximar de uma ideia para a gente tentar ter uma ideia do que seria o tormento da dor. Quem aqui já teve dor de ouvido? Aquela dor violenta de ouvido, né? Acho que é uma das dores mais próximas para tentar explicar, né? A dor do parto não dói, a dor do ouvido é mais doída. Pode passar. Justino Marte, um dos maiores defensores da igreja, fez defesas contra gregos e romanos, críticos da fé, e fez defesas também contra autoridades do império e filósofos que maldiziam o cristianismo. Um dos boatos a respeito da fé cristã, no primeiro século, é que os cristãos comiam carne humana. Quando Jesus dizia que o pão era meu corpo e o cálice do meu sangue, essas pessoas cultas e influentes, elas começaram a interpretar isso como sendo um ato literal de canibalismo. E também uma outra coisa que surgiu dentro da igreja era o relacionamento de irmãos com os irmãos. Eles achavam que irmãos com irmãos praticavam atos sexuais. Por quê? Porque a igreja chama uns aos outros de irmãos. Está entendendo? E o que acontece? Como essa mensagem chega ao império? Como uma seita que precisa ser extinguida. Por quê? Porque representa um problema enorme para a sociedade como um todo. E aí o que acontece? Justino, assim como os outros advogados, eles precisam fazer, né, a apologia, a defesa. Dentre as suas defesas, ele conhecido por ter construído várias delas, e a segunda apologia que ele fez, ele diz o seguinte: o fato é que em todos os lugares tem gente disposta a nos levar à morte. Em relação aos cristãos, em todos os lugares tem gente disposta a nos levar à morte, exceto aqueles que estão convencidos de que os ímpios serão castigados com fogo eterno e que os virtuosos viverão com Cristo. Ele diz que em todos os lugares tem gente procurando matar os cristãos, mas que aqueles que de fato vieram à fé, estão convencidos, estes sabem que os ímpios vão ser castigados. De uma certa forma, essa mensagem também incentiva aquela igreja perseguida, né? E pelo fato de que eles viverão com Cristo. Muitos desprezaram a morte na primeira igreja porque eles tinham o desejo de viver com Cristo. Então, para eles, nós vamos ver que houve até um tipo de banalização dos mártires. Tinham pessoas que iam até as autoridades dizendo: eu sou cristão, para morrer.
porque existia uma pequena deturpação de que esse era um caminho mais excelente, o caminho do mártir, o caminho da morte. Entendeu? Corajosos, embora não seja o ideal perfeito, mas estavam dispostos, de fato, a dar a sua vida pela fé que tinham. Pode passar, estamos acabando. Teófilo de Antioquia. O Teófilo, ele foi o sexto bispo, sexto pastor da igreja de Antioquia, depois dos apóstolos. Nós temos aí uma sucessão. Ele fez apologias direcionado a pagãos cultos do final do século II. E ele diz o seguinte, essa apologia ele está fazendo a um pagão culto chamado Autólito. Mas aos incrédulos, aos zombadores e os que desobedecem à verdade, existirá a ira e indignação, a tribulação e a angústia, e por fim, um fogo eterno que se apoderará deles. Um fogo que se apoderará deles e queimará eternamente. Essa palavra apoderará tomarão posse deles. É como se uma pessoa imediatamente começasse a queimar. E isso acontecerá eternamente. E aqui nós temos ver ira e indignação como uma reação de Deus no inferno, que é um lugar onde o inferno é um lugar onde Deus manifesta sua ira e sua indignação eterna, e é um lugar de grande tribulação e angústia. Você está me apressando, né? Não me apressa, não. Teófilo de Antioquia foi o sexto bispo de Antioquia. Já fiz esse, pode passar. Irineu de Leão foi um dos principais mestres da igreja. Ele era bispo de Leão e o principal oponente do gnosticismo do seu tempo. Aqui nós estamos vendo um homem que foi ainda mais radical e mais opositor, ferrenho, ao chamado gnosticismo, que até mesmo o João e o Policarpo. O apóstolo João e o Policarpo. Este homem produziu um conteúdo enorme, descortinando e desmascarando uma filosofia que minou a primeira igreja e que até hoje nos incomoda, que é o gnosticismo. Eles não acreditavam na ressurreição do corpo nem no inferno. Então, e isso já implicava em uma série de problemas e implicava também na negação de muitas outras doutrinas, principalmente a que Jesus veio em carne. Veja, ressuscitar toda a carne do gênero humano, a fim de que execute o juízo justo de todos, execute o justo juízo de todos, enviando para o fogo eterno os espíritos do mal, os anjos, os prevaricadores, os apóstatas, assim como homens ímpios, injustos e iníquos. Contra as heresias, volume 1, capítulo 10, verso 4. Então, aqui nós temos o Irineu, que é um dos maiores mestres da igreja no terceiro século. É o homem que mais produziu conteúdo, principalmente todos os seus conteúdos tinham uma ênfase: oposição ao gnosticismo. E o gnosticismo era um problema tão sério para a igreja, porque ele mirava na pessoa de Jesus. Ele negava que Jesus era Deus, ele negava que Jesus era homem, ele negava que Jesus ressuscitou, ele negava que Jesus ressuscitaria os mortos. Era uma heresia que acabaria com toda a fé e que foi amplamente defendida por esse homem. Olha para você ver, desde João até Irineu e até os dias atuais nós temos esse problema. Pode passar. O que todos esses homens têm em comum? Todos eles falaram do inferno. E o que é a marca do ensino deles? A marca do ensino deles é que a única forma de escapar do inferno é por meio da fé em Cristo. Eu não destaquei isso, mas
todos os ensinos deles, eles deixam claro que a única forma de escapar do inferno é por meio da morte de Cristo, pela fé na pessoa de Cristo. E para a gente finalizar, palavras de Cristo que nós lemos no início, estamos lendo de novo. O inferno, ele foi preparado, a priori, no primeiro momento, para o diabo e seus anjos. Não foi para os homens. E os homens assim para lá vão por causa da sua desobediência. Porque há uma pena sobre os homens. Há uma condenação sobre os homens. Que condenação é essa? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. E é por meio de Cristo que os homens escapam da ira vindoura, da condenação futura, do suplício eterno, da pena eterna, da punição eterna, da dor eterna, da angústia eterna. E nós que somos a igreja de Cristo, a nós que somos, conforme disse, os virtuosos, porque nós recebemos as virtudes que vêm do alto, que vêm de Cristo, né? Nós aguardamos o nosso galardão. Nós como igreja aguardamos a nossa recompensa. Nós desprezamos esse mundo para ser ricos para com Deus no céu. Nós queremos aqui, por meio das nossas boas obras, ajuntar tesouros no céu e assim estarmos para sempre com Ele. Já conheces o inferno? Fuja dele. É bem pior do que a Bíblia afirma. Escute isso. O inferno é pior do que a Bíblia afirma. E o céu é melhor do que a Bíblia afirma. E Deus é infinitamente maior do que a Bíblia afirma. Porque palavras num papel não podem representar de fato quem Ele é e as suas obras, mas dele nós conhecemos, e isso para nós é o suficiente. A Bíblia é a palavra de Deus. As palmas para Jesus nessa noite.